líder de audiência aqui na rádio, que é número 1 de verdade. Olha, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, 90% das pessoas no mundo sofrem de estresse. E a pesquisa da Associação Internacional de Controle de Estresse apontou que o Brasil está em segundo lugar como a população mais estressada no mundo. A Organização Mundial de Saúde também aponta que o país tem a maior quantidade de pessoas ansiosas do mundo, cerca de 90,3%. Os transtornos causados pela falta de cuidado com a saúde mental nem sempre são detectados ou reconhecidos. O Janeiro Branco, que tem esse objetivo de conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Rogerinho, o Rogério Almeida, que é consultor sistêmico. Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo ao Clube no Ar, meu querido. Boa tarde, Gil. Agradecimento a Daniel Alencar, agradecimento à produção. Boa tarde, Sérgio. Realmente é um tema importantíssimo e os números são alarmantes. Esses dados aí são preocupantes demais, Preocupantes demais, e a tendência é piorar cada vez mais. Por quê? Porque não faz parte das políticas públicas se discutir na sociedade e se trabalhar a questão da saúde mental das pessoas. Terminam as pessoas saindo de casa, vivendo no automático, precisando sair para trabalhar, para depois ganhar seu dinheiro, para vir comer, e a população termina, ao invés de viver com qualidade, ela sobrevive. E aí você vai nas cidades, todos os bairros, na avenida principal tem 4, 5 farmácias. Nos bairros satélites da cidade, as grandes redes de farmácia todo dia abrem uma nova farmácia. Será que isso é saudável para nós? Será que a população viver de remédio ela vai se curar? É claro que não, porque o remédio, na maioria das vezes, ele cuida do sintoma que a pessoa está sentindo. Por exemplo, o estresse. Toma um remedinho, baixa a ansiedade ali, mas depois que o efeito do remédio passa, volta o estresse, seu corpo fica estressado. Na maioria dos casos, né, Rogério, até sem prescrição médica, sim, né? Até sem orientação médica, né? Isso acontece também, né? Sem orientação médica. Se o Estado brasileiro ele tivesse políticas adequadas que incentivasse os médicos psiquiatras, os psicoterapeutas, os terapeutas a poder se aproximar da população através de políticas públicas na área de saúde, a população ia tomar conhecimento, ia ter mais informações de como ela deve gerenciar a sua mente. Imagine, Gil, Sérgio, ouvintes, que todo mundo sabe que você precisa alimentar o seu corpo, precisa comer, precisa beber, para que você possa viver. A mente também precisa de alimento. Se você tem conhecimento de que deve alimentar bem sua mente, você vai dar qualidade à sua mente e à sua vida. Mas você que está me ouvindo, que não cuida da saúde mental, você também está alimentando a sua mente sem saber. Agora, de que eu alimento a minha mente? Pensamentos que são destrutivos, autodestrutivos, excesso de uma programação de televisão com desastres, com situações complicadas, e aí você fica com aquelas notícias que são ruins. Seria melhor programas como esse de informação à população, de utilidade pública, você se alimentar de informações desse tipo. Então é importante que as pessoas entendam. Nós alimentamos a nossa mente mesmo sem saber. Por quê? Como é que funciona, gente? Nossos sentidos, eles estão ligados. Nós sentimos o cheiro, nós sentimos o tato, nós sentimos o ambiente. E todas essas informações, ela vem para a nossa mente. E a nossa mente vai dizer se aquilo é saudável, se aquela informação ela é boa para a nossa sobrevivência, ou se aquilo é perigoso para a nossa sobrevivência. Por isso que o ser humano tem um instinto natural de sair de situações perigosas. A sua mente logo informa: opa, isso aqui é perigo, saia daqui. Então o seu corpo ele recebe cortisol e adrenalina e rapidamente você sai daquele local. Agora por quê? Porque a sua mente ela recebeu uma informação, pegou aquele pensamento, faz o processamento, aquilo é saudável? Aquilo que está acontecendo é perigoso? E aí você tem a resposta instantânea e você age.
Se você vê que é prazeroso, você fica. Se não vê, você não fica. Mas as pessoas não param para cuidar da sua mente. Ah, Rogério, como é que eu cuido da minha mente? Simplesmente você tendo alguns minutos do dia para você. Simplesmente não ficar pensando em nada. Você faz yoga, você faz meditação, você vai fazer um passeio de bicicleta, você vai fazer uma corrida, uma caminhada, você vai fazer uma tarde de lazer. Ou seja, as pessoas não estão procurando, né, Rogério, dessa leveza à mente, né? Pelo que eu entendi, né? Não estão procurando isso. Não. Isso é ruim demais. É tanto quando a pessoa vai dormir, a sua mente fica trabalhando. Enquanto ela dorme, quer dormir, a mente fica tentando trabalhar, processar, por quê? Porque está estressada. Aí muita gente não consegue dormir. O que é que ela faz? Remedinho, um calmante, um remédio, e aí o seu corpo e a sua mente ficam viciados em medicamentos. E essa dosagem de medicamento tem que se aumentar, porque ela não vai mais fazer efeito daqui a alguns anos. Então, é uma questão de postura em relação à sua qualidade de vida. Eu primeiro gostar de mim, me amar, cuidar de mim, para eu poder depois cuidar dos outros. Sérgio, esse bombardeio de informações, como você falou agora há pouco, essa questão também de estar muito tempo online, essa obrigação de estar online o tempo todo, até que ponto isso também prejudica mentalmente as pessoas, né? Hoje está todo mundo muito on, né? Parece que virou uma obrigação, você tem que estar on, você não pode estar off. Se você estiver off, alguém puxa a sua orelha, né? Isso serve até para quem trabalha, né? Porque se você ficar off, o próprio diretor, o patrão, ele cobra, eu tento falar contigo, não consigo. Como se fosse uma obrigação estar on o tempo todo. Como é que é isso? É feito esse trabalho? Prejudica também? Demais, porque as pessoas entendem que estar conectadas é importante, agora tem que ter um limite nessa conexão. Por quê? A pessoa fica viciada em notícia. A pessoa está bem aqui, aí olha para o celular, então ela vai ver qual a notícia que tem, se alguém mandou mensagem, se alguém olha para ela, se alguém está se importando com ela. E aí a sua mente recebe uma compensação química, da adrenalina, de substâncias químicas que dão aquela sensação de prazer. Eu percebo que tem gente que vai no WhatsApp ao mesmo tempo, vê a televisão, acompanhando a notícia, ou seja, tudo ao mesmo tempo, né? Olha, Gil. Isso é preocupante, né, Rogério? A pessoa está almoçando aqui e olhando para o celular. Como é que a sua mente vai processar aquele alimento de uma forma saudável? Olha, Gil e Rogério, vou dizer uma coisa a vocês. Você falou algo importante respondendo ao Gil Bala aí. Hoje, eu me considero uma pessoa viciada no telefone. Faz dias que eu quebrei o display, porque eu caí da bicicleta com o telefone, quebrei o display. E uma amiga nossa aqui do lado aqui, que trabalha aqui com a gente, tem uma loja, e ela disse, leva lá. Eu disse, mas eu vou ficar quanto tempo sem um telefone? Ela disse, amanhã. Eu disse, amanhã eu não posso, porque eu tenho que pegar as informações para o programa. Mas depois é uma tarde, Sérgio. Quando tu terminar o programa, entrega o telefone aqui. No final da tarde eu te entrego ele. Eu ainda não tive coragem de parar, Gil, porque... E o Rogério falou uma coisa super interessante. Excesso de informação, através do telefone hoje e as redes sociais e a internet, claro, tudo junto ali, internet, rede social, você abastece a sua mente com informações de entretenimento e lazer, mas você também abastece com informações do seu trabalho, abastece com informações da sua família. Isso tudo te causa informações que vão para o teu cérebro, não é isso? E aí produzem hormônios, produzem substâncias neurotransmissores também, que vão ser coisas boas e coisas ruins. Exatamente isso, Sérgio. E você perceber que a sutileza disso, que isso acontece tão silenciosamente que a gente não percebe. Mas nós estamos colocando substâncias no nosso corpo que eram para ser liberadas só em situações específicas. Por exemplo, o cortisol. Eu estou em perigo. E aí o cortisol vem para você poder dar força ao corpo para você fugir do perigo. Mas quando a gente recebe uma notícia ruim aqui, daqui a pouco outro, seu organismo está com cortisol, adrenalina toda hora, e aí vem as dores físicas. Aí toma um Dorflex aqui, e ali eu tomo um remédiozinho para dormir de noite, e aí não, rapaz, a vida é assim mesmo, Deus quis assim, e aí você vai tocando a vida para frente. Mas na verdade não é assim. Nós podemos tomar as rédeas da nossa mente. Precisamos ter mais informações. Agora, o poder público brasileiro e mundial mesmo, ele precisa
dizer, gente, nós estamos vivendo a calamidade pública em termos de saúde mental. Porque 100% das pessoas têm trauma. Aquele traumazinho que não ofende ninguém, medo de barata, medo de subir elevador, entrar em elevador, desde aqueles medos grandes de se relacionar com uma pessoa, aquela pessoa que dá uma buzinada no trânsito aqui, e aí ela já quer descer, já quer brigar. O que é isso aí? São traumas que a pessoa carrega, porque não há informação de como a gente gerenciar a nossa vida, desde os pais quando pegam uma criança e começam a cuidar. Ô, Rogério, e até que ponto a Covid, com essa pandemia, pode interferir nesse processo também? Demais. A Covid, ela desnudou, ela trouxe situações que muita gente não sabia que existia. Por exemplo, pessoas ficaram obrigadas a ficar em casa, trancadas, para se proteger contra o vírus, e aí se depararam com uma situação de que ter que ficar convivendo 24 horas com os outros moradores da casa, com a família, e pessoas que moravam só tiveram a surpresa de não conseguir suportar a solidão. Solidão é difícil de gerenciar, mas se você souber gerenciar, aquela solidão vira uma solitude, que é o prazer de você estar só e você poder desfrutar dos ambientes. Aí da já sua vem casa. Também ansiedade. Ansiedade, vem depressão, vem doenças que afloram por isso, divórcios. Muitas famílias se divorciaram porque tiveram que olhar no olho um do outro. E aí a verdade vem, aquela emoção vem, e aí você começa a expressar a emoção não de uma forma de uma comunicação assertiva, mas uma comunicação violenta. Aquela convivência diária na pandemia parece que atrapalhou os relacionamentos. Né? A culpa é sua, não é você que é o culpado, aí um fica botando culpa no outro, mas porque na verdade não sabe gerenciar. E o amor ficou aonde nessa história da pandemia? Falando de saúde mental, né? Porque parece que não houve um entendimento, né? Nesse processo de acompanhamento durante a pandemia, né? De ficar ali em casa, enfim, frente a frente, né? Todos querem amar. Uma das necessidades humanas é amor, amar. Eu te amo, mas parece que esqueceram isso. Mas as pessoas, nós não sabemos amar. Nós temos amores que são saudáveis e funcionais, que é, você fica ao meu lado se você se sentir bem, e tem aquele amor doentio, você não vive sem mim, ou eu preciso de você, se você sair de perto de mim eu morro, que é um amor que é disfuncional e não é saudável. Então até os conceitos de amar, eles precisam ser revistos por todos nós. Um exemplo, termina um relacionamento, tem pessoas que ficam arrasadas, a culpa é do outro que me deixou, me abandonou, e aí para ela refazer a sua vida depois, vai demorar um pouco de tempo, alguns anos. Por quê? Porque ela vai ficar apontando para outra pessoa como a grande culpada disso. Eu investi no casamento, eu investi em você, mas você me deixou, você me abandonou. E tem aquele também que não aceita o final da relação, né? E que até ameaça, né? É uma outra informação, né? É um outro choque de informação também, para a cabeça, para a mente, né? Crianças que viram seus pais brigarem, abusarem um do outro, violência doméstica em casa. Muitas vezes aquela criança, homem, ela cresce e ela repete esse padrão de violência dentro de casa. E tem pessoas, homens e mulheres, que não aceitam o não. Se ouvir um não, ela se descontrola. E ela não sabe como lidar nessa situação e termina tendo uma reação ou depressiva, ele não liga para mim, ela não liga para mim, ou uma reação agressiva, você tem que ficar comigo, você tem que ficar aqui. E qual o objetivo então do Janeiro Branco? É exatamente chamar atenção, para repercutir esse tema, e você atribui a quê, Rogério, essa pouca atenção dada a esse tema? Então, o Janeiro Branco ele foi uma iniciativa de psicólogos de Minas Gerais, em 2014, de instituir Janeiro Branco. Por que em Janeiro Branco? Para olhar a saúde mental. Porque é o mês que as pessoas elas têm uma ideia cultural de que é um novo ciclo se renova. Que a partir de janeiro eu posso fazer as coisas diferentes, minha vida pode mudar, eu posso ter felicidade, eu posso ter prosperidade, eu posso ter paz, eu posso realizar aquele sonho antigo que eu até agora não pude realizar. Um pontapé inicial, né? Uma nova história, né? Uma nova história. E tudo
começa a partir da nossa mente. E essa iniciativa de Janeiro Branco ela é importante para as pessoas perceberem que olhar para a saúde mental não é para o doido, não é para o psicopata, não é para o esquizofrênico. Gente, a nossa saúde mental, ela é a nossa principal ferramenta, o instrumento que nós temos para a gente poder ter a qualidade de vida. Você tem um carro, vou fazer um exemplo grosseiro aqui, mas para as pessoas entenderem. Você tem um carro, você faz a manutenção do seu carro para que aquele carro possa lhe servir. Você tem a sua mente é que vai dizer que hora você vai acordar, que hora você vai dormir, que atividade física você tem que desempenhar. A sua mente é que vai dizer tudo. E se você não cuida dela? Ela vai fazer de acordo com deixa a vida me levar. E aí vai não deixar a vida me levar. Agora, o desconhecimento sobre a importância da saúde mental, porque não há políticas públicas que sejam adequadas para que as famílias possam ter relacionamentos saudáveis, namorarem, noivarem, casarem, ou terem uma união estável, depois terem um filho e poder cuidar desse filho de uma forma também, de uma comunicação saudável, e esses filhos crescerem com pouca possibilidade de trauma. Porque nós adultos já somos traumatizados. Nós temos que ir resolvendo o que a gente pode, viu, Sérgio? Mas nossas crianças ainda há a possibilidade da gente não permitir que elas cresçam com traumas importantes que nós da nossa geração crescemos. Rogério, com relação a sintomas, existe algum sintoma assim que dê aquele sinal de que as pessoas precisam cuidar da saúde mental? Existem vários vieses sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que não se sentem pessoas úteis, tem um vazio existencial, não sabe por quê. E quando ela vai se relacionar com outras pessoas, ela se acha pouco importante, ninguém dá importância a mim. Então essas pessoas têm que olhar por que eu sinto esse vazio. Geralmente vem na primeira infância, de 0 a 2, 0 a 3 anos de idade, na relação com os cuidadores. Essa trama toda começa aí. A psicologia, ela diz que de 0 a 7 anos é onde nós formamos a nossa base estrutural, emocional, a nossa psique. Depois dos 7 anos, a gente vai experimentando ali, e na adolescência por isso que o adolescente briga, é teimoso, porque não é porque ele é mal criado, não. É porque ele está decidindo como eu vou ser como adulto. Ele está moldando a personalidade dele, né? Ele está se soltando. Tem pessoas que têm depressão, ansiedade. Pode ser por uma causa bem simples, que você e o Sérgio tocaram muito bem aqui: excesso de atividade de informação. A pessoa sai de casa aqui com uma agenda para fazer 10 atividades ao mesmo tempo, e aí ela só consegue fazer mal uma. E aí de repente a sua mente, ela diz: opa, você precisa parar para eu entender o que você quer. E aí a mente estressa. E aí você precisa dar uma parada, ter uma agenda. As pessoas não são iguais, né? A gente vê alguns mega empresários que que conseguem, Gil, tocar 2, 3, 4, 5, 6 negócios, conseguem montar uma equipe que auxiliam. Já tem outras pessoas que às vezes não dão conta de uma atividade só. E isso é normal em todas as pessoas, ou as pessoas exercitaram isso para se transformar nessas pessoas fora da curva, que conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo, Rogério? Sérgio, tem muitas questões aí. Uma delas é a questão cultural. Quando a gente passa a estudar o trauma em si, a gente percebe que o trauma ele começa desde a relação do bebê no útero da mãe até quando ele nasce ali. Por quê? Porque o bebê no útero ele já tem uma comunicação com a mãe. Se a mãe tem um ambiente saudável, ela inconscientemente ela vai mandar informações saudáveis para o bebê no útero. Mas se o ambiente for um ambiente estressado, um ambiente pesado, de muita dificuldade, essa criança possa já pensar assim: se eu nascer eu vou dar trabalho também, ou eu vou nascer num ambiente. Então tudo já começa aí. E aí vem a relação com a família. Como a minha cuidadora, o meu cuidador cuida de mim, criança, como se comunica. Eu, criança, eu tenho minhas necessidades que eu preciso sobreviver se a minha mãe e o meu pai atender minhas necessidades básicas. Comer, dormir, acordar, limpar a fralda ali, por exemplo.
das necessidades básicas de excreção que todo mundo tem. Então, nessas besteirinhas aí, Sérgio, do dia a dia, a criança pode ter uma comunicação saudável ou ela pode ficar estressada. E ela pode ficar estressada. Então, você leva esses problemas da vida em família, você leva para a vida adulta. A criança, que eu já falei aqui, que vê seus pais brigando diariamente, que vê o distanciamento, ou que o pai é ausente, ou que a mãe é ausente, ela vai ter uma carência de apego, uma carência de afeto, um conceito de amor que é um conceito que é disfuncional. Então é tudo na infância. Então você diz, o empresário bem-sucedido, ele gerencia equipes, várias empresas, é porque ele já teve um ambiente em que ele sabe gerenciar, a sua vida adulta. Então ele tem uma agenda, com certeza, ele sabe o que quer. E aí, gente, eu digo o seguinte, que Olha, Rogério, eu vou te atrapalhar aqui um pouco, porque você falou em um tema e a gente começou a falar disso ainda há pouco, depois a gente mudou, porque é um tema que vai longe, né? E aí eu vi uma matéria no Fantástico há alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, que falava sobre este excesso de informação através de celular, de notebook, de internet para crianças. E o médico lá falou que a deficiência por conta do excesso de informação que tem na internet, no celular, para aquela certa idade, o problema que gera é irreversível. Que as crianças, o atrofiamento que existe em um setor do cérebro da criança, porque fica com o telefone assistindo filme, assistindo joguinhos e jogando, e todo tempo ali esquece o restante do mundo. Diz que o problema que gera é irreversível. Tecnicamente eu não sei dizer o nome deste problema, mas é um assunto sério. Eu tenho visto hoje pessoas, inclusive da minha família, que querem se livrar do problema da criança ali naquele momento e dar um telefone para a criança ficar ali na internet assistindo filme, jogando e se excluindo do restante do mundo real, e fica lá no mundo virtual. E lá nessa matéria, o problema que gera, Gilbala, é irreversível. Diz que não tem mais como, porque aquele momento da formação do cérebro da criança é só naquele momento, naquela idade. Eu fiquei impressionado com esta informação. Sim, os especialistas eles estão se aprofundando nesse tema. A babá eletrônica do passado era uma televisão. Se colocava o bebê na frente de uma TV, depois veio o computador, notebook, e agora a babá é o smartphone. E a criança, ela pelo seu pouco desenvolvimento, ela não tem ainda uma estrutura emocional para gerenciar tanta informação que vem. E tudo demais faz mal, até água. Se você beber, consumir água em excesso, vai lhe fazer mal. Então, o excesso de exposição na tela começa pela questão da visão. Você vai cansar a sua visão. A sua mente, ela vai ficar acostumada a estar sempre ligada a um instrumento eletrônico. Aí a sua mente fica toda hora pedindo. Por quê? Porque, como eu falei aqui, há uma compensação química no seu cérebro quando você está ali se distraindo. Você sente prazer. É como você correr 30 minutos, você andar 2 horas de bicicleta, Sérgio, você sente um prazer no seu corpo, porque substâncias foram liberadas para compensar aquela atividade física. E no celular tem esse vício também. E, naturalmente, quanto mais jovem é a criança, maior a exposição e maior os riscos dele ter o seu desenvolvimento distorcido e ter algum tipo de trauma, algum tipo de síndrome no futuro. Cuidar da mente não é difícil, gente. A gente precisa tomar uma decisão. A partir de hoje, eu quero, eu vou. E você pode começar a estudar isso, autoconhecimento. Mas se você acha que, por exemplo, o Gil tinha perguntado, os sintomas, parece que uma pessoa fica, toda hora vem uma raiva. Qualquer coisa fica com raiva. Procura um especialista para saber o que é aquilo ali. A pessoa está todo tempo depressiva, muito tempo dentro do quarto ali, que é o lugar mais seguro para uma pessoa dentro do seu quarto. Ela tem medo de sair. Procura um especialista para saber por que ela não quer sair do quarto. Aquela pessoa fica muito trancada no seu mundo.
ali aquela criança, meu filho não dá trabalho, né? Meu filho não dá trabalho, ele dorme bem, meu filho bota ele sentado no chão, ele fica lá. Será que esse não dá trabalho está sendo saudável para ele? Ou ele está num mundo fechado ali e que ele não interage com o mundo lá fora? Então tudo isso, gente, pode ser visto. E eu vou dizer uma frase aqui que muita gente não gosta de ouvir. Psicólogo, terapeuta não é para tratar doido, não. É para nos ajudar a gerenciar a nossa mente. E a nossa mente é o grande mestre do nosso dia a dia. Eu quero ser feliz, eu quero amar, eu quero ter prosperidade. Comece por gerenciar a sua mente. Rogério Almeida, consultor sistêmico, queremos agradecer por ter aceito o convite em vir conversar com a gente de um tema realmente muito importante que tem que ser repercutido. Tá? Eu espero que isso mude, né, com o decorrer do tempo aí, para já agora, né, Rogério? Agradecer, viu, pela entrevista. Para já agora, eu quero agradecer, eu quero dar só uma notícia final aqui. Pois não. É que nós estamos na época de período de matrícula escolar. E eu quero dizer que aquela criança portadora de necessidades especiais, pessoa com deficiência, o autista, tem os mesmos direitos a se matricular numa escola de ensino regular de que uma outra criança considerada normal. Não pode a escola recusar essa matrícula, não pode cobrar taxa adicional, não pode também determinar qual horário que esse estudante deve ir para a aula. O estudante pode ter horários especiais diferenciados, pode ter um cuidador que acompanhe dele, entendeu? Que faça esse acompanhamento. E se alguém, se algum pai, alguma mãe, algum responsável for uma escola e a escola não oferecer essa matrícula, você pode se dirigir à ouvidoria da OAB, você pode ir ao PROCON, você pode ir ao Conselho Tutelar e requerer que seu direito seja cumprido. Também, por fim, Gil e Sérgio, a escola tem que capacitar os seus professores, os seus colaboradores, para dar esse atendimento de ensino especial a essas crianças, esses jovens adultos que são especiais. Se adequarem mesmo, né, para recebê-los, né? Sim. Inclusive com relação agora, você tocou num assunto muito importante, que começou agora a ida, né, a compra aos livros, né, as listas grandes das escolas com relação ao material escolar, né? Como é que está trabalhando essa questão também, né? O que pode, o que não pode, inclusive o estudante ele não pode deixar, ele não pode ser proibido de frequentar as aulas, por exemplo, se ele tiver com pagamento atrasado, tiver inadimplente lá, ele não pode, tem que assistir, né? Sim, a escola é obrigada também, né? Ele não pode ser proibido de assistir às aulas não, né? Por conta disso? Em relação às mensalidades, uma vez matriculada a criança, ela já tem o direito de participar de todo o processo educacional. Se houver um atraso nas mensalidades, a escola tem que procurar os canais competentes. Mas nunca proibiu o aluno. Não pode proibir, ele não pode ser constrangido de forma alguma de frequentar a sala de aula. E em relação ao material escolar, tem que prestar atenção nessa lista de material escolar. O PROCON ele tem um serviço especializado que diz quais os materiais que as escolas podem cobrar dos alunos, quais os tipos de livros didáticos, os paradidáticos, e quais são os materiais que são acessórios que são coletivos. Por exemplo, uma resma de papel é importante. Agora a escola não pode cobrar de um aluno tantas resmas de papel, 5, né? Isso aí já é um exagero. Por quê? Porque é uma cobrança, é uma compra coletiva em que cada um contribui com uma parte. Rogério, a escola é obrigada a devolver esse material no fim do período letivo? Ela tem que devolver? Ela é obrigada ao aluno? Bem, aquilo que ele comprou? Quanto a isso, prevalece mais o bom senso. Por quê? Porque não há um controle sobre o uso desse material. Mas é correto ela devolver, Seria né? correto, sim. Ela fazer essa devolução ou ela dizer que já está disponível no estoque para o ano que vem. Para que já possa iniciar o estoque do ano letivo, já com a quantidade X de material, ela faz um cálculo do que precisa. Deduz lá, né? Enfim, deduz lá e coloca. O certo é que a escola tem que se adequar à criança, ao estudante, se adequar à família e não constrangê-lo. Se tiver algum problema, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos esses institutos jurídicos estão à disposição das escolas e das famílias. Rogério Almeida, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, viu, Rogério? Um abraço. Eu que agradeço, obrigado à Rádio Clube, obrigado Daniel Alencar, obrigado Gilbala, Sérgio, a produção. Muito obrigado, desejo um abraço fraterno a todos.
Muito obrigado, Rogério. O espaço fica aberto para sempre que achar necessário trazer informações importantes como essas que você trouxe agora aqui para a gente. E o nosso programa Clube no Ar, ele toca todos os temas, toca em todos os assuntos, e a gente agradece demais a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o coração. Obrigado, Sérgio. Tá certo, agora 1h15 em Teresina, vamos direto para o Sérgio Bandeira. 3 minutos para o Sérgio Bandeira. Olha, e Gilbala, as informações da política. Olha, Gilbala, eu vou falar bem rápido. Nós já falamos de muito assunto hoje, e esse tema